Meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o uso de bases instáveis na musculação. Então é muito comum, como eu já falei com vocês várias vezes aqui, alguns profissionais colocarem como certo ou errado. Então nessa questão, por exemplo, do uso da base instável, muitos profissionais já diriam que usar bases instáveis na musculação é errado. Mas vamos tentar analisar algumas questões aqui. Primeiro, para desenvolvimento da hipertrofia, desenvolvimento da força máxima, desenvolvimento da força potente, por exemplo, é óbvio que o uso da base instável não seria a melhor opção. Por quê? Porque essa base instável ela influencia diretamente na carga utilizada, ou seja, o uso da base instável pode reduzir a intensidade desse treinamento. Então, se você, por exemplo, tem o objetivo de aumentar a sua força máxima, não é adequado que você realize exercício em cima da base instável para esse fim. Da mesma forma, quando a gente analisa, por exemplo, a força potente, a gente sabe que a força potente é uma relação, entre força e velocidade. Se eu realizar em cima dessa base instável, eu prejudico tanto a produção de força quanto eu prejudico a velocidade, ou seja, essa velocidade, essa produção, essa taxa de produção de força, ela vai ser prejudicada. Então também provavelmente não seria a melhor opção, tá? Então quando que eu poderia priorizar o uso dessas bases instáveis? As bases instáveis, elas são muito interessantes para melhora, por exemplo, de consciência corporal, de propriocepção, de uma melhora da parte sensório-motora. Então você poderia utilizar essas bases instáveis, às vezes ali numa parte separada do seu treinamento para estimular essas questões que você tem como objetivo, ou você colocar numa sessão diferente, justamente também para esse fim. Tá? Então, não é que a base instável seja ruim. A base instável, sendo usada para alguns objetivos, não é a melhor opção, tá? Mas não é que seja certo ou errado. Tá? Você pode utilizar as bases instáveis para o fim correto. E como eu disse, estimular essa parte sensório-motora, questão de propriocepção, de conscientização postural, por exemplo, tudo isso ali vai ajudar muito. E até mesmo também, por exemplo, em fases de reabilitação, no qual você precisa melhorar essas questões que eu falei, tá bom? Então usar bases instáveis para desenvolvimento, por exemplo, de força máxima, de força potente, não seria a melhor opção, tá? Porque prejudica na carga e também prejudica na taxa de produção de força, ou seja, se você precisa realizar o movimento com velocidade, não fica tão fácil de acelerar esse movimento. E outro ponto importante também é a segurança. Se você precisa usar carga, realizar o exercício com carga em cima da base instável, por vezes pode se tornar perigoso.